Se você trabalha com UX ou é desenvolvedor ou está nessa área de desenvolvimento e design, você deve ter uma noção do que são componentes. São pequenas decisões de design que a gente guarda em um objeto para ser reutilizado. Só que imagina que a gente pudesse guardar várias dessas decisões com pequenas alterações entre si e que elas conversem entre si. Por exemplo, eu poderia fazer um toggle. Ele tem o estado de desligado e o estado de ligado, mas é essencialmente o mesmo objeto com pequenas alterações. Isso no Pempot era um pouquinho mais difícil de se fazer, mas graças à nova atualização que está chegando, isso vai ser muito mais fácil. Nesse vídeo a gente vai falar das variantes e como elas estão funcionando no Pempot, pelo menos no beta. Fala aí, cara, beleza? Eu sou Renan Mairim, que sou designer profissional há mais de 10 anos, especialista em design de experiência do usuário, e nesse canal a gente fala sobre design a partir da ótica dos softwares livres. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o Pempot e a nova atualização que está chegando, que é a das variantes. Então, agora nós poderemos criar variantes para os nossos componentes no Pempot. Inclusive, já deixando o aviso, teremos atualização na aula sobre componentes lá no curso de Fundamentos do Pempot para incluir isso quando estiver disponível, ok? Então, se você não faz parte do curso, dá uma olhadinha aqui na descrição que tem todos os detalhes para você se inscrever. Dá uma olhada porque a oferta é muito boa e eu tenho certeza que você não vai encontrar isso em outro curso pela internet, beleza? No Pempot, as variantes estão funcionando muito parecidas com o Figma, então se você já usou o Figma, você não vai ter dificuldade de entender como as variantes funcionam no Pempot, ok? A gente vai passar aqui para o computador e vamos ver isso em detalhe, cada micropasso, para você entender de fato como essas variantes estão funcionando. Então vamos lá, pessoal, vamos ver como que essas variantes estão funcionando aqui dentro do Pempot agora, ok? Tenho aqui o meu toggle agora, tá? E agora eu vou começar a trabalhar no design dele para fazer uma variante. Porque primeiro eu preciso que ele seja um componente. Então, vou transformar ele num componente, vindo aqui na opção aqui embaixo, tem aqui adicionar essas coisas e tal, e criar componente logo embaixo, uma das últimas opções. Pronto, agora ele é um componente. Se eu quiser criar uma variante dele, eu vou ter que clicar com o botão direito, vir aqui embaixo e Create Variant. Mas eu não quero vir por esse caminho, eu quero mostrar o outro caminho que é aqui no painel à direita. Eu posso clicar aqui nos pontinhos ao lado e eu vou ter as mesmas opções e na verdade até algumas a mais, como por exemplo Create Annotation. Eu posso escrever algumas coisas sobre esse componente. Logicamente isso aqui está bugado porque a gente está numa versão beta, bugs são esperados. E aqui o Create Variant, que aí ele vai criar uma variante para mim. Então eu tenho essa aqui, que é a minha original, e eu tenho essa outra aqui, que seria uma outra versão. Então, nessas duas, eu vou primeiro trocar a propriedade que seria o modo. Então, vou colocar aqui modo, mode, e aí eu troco o valor dessa daqui para off, porque essa aqui está desligada. Essa aqui é a on, então eu vou colocar ela aqui no cantinho, tirar 4 pixels, para ficar bem direitinho. E vou trocar a cor aqui para um tom de verde, só porque eu quero dar o sentido de que isso está ligado. Pronto, então tá aqui, vou trocar para on. E pronto, eu tenho aqui as minhas variantes, tá? Eu não posso fazer interações aqui, então não posso, por exemplo, dizer que se eu puxar daqui, ela tem que trocar para essa, tal, fazer essas trocas, porque isso não vai funcionar, ele não vai trocar. Então esse é o meu componente pronto, tá? Eu tenho aqui o off configurado, tenho o on configurado, e o resultado disso é que quando eu vier no meu painel de ativos, eu tenho aqui um componente e eu posso puxar ele para cá, para minha tela. Tendo ele aqui, agora eu posso simplesmente trocar os modos. Então, dizer que está on, que está off, e ele vai trocar tudo que tem a ver com esses dois carinhas aqui para mim. Isso facilita algumas coisas, porque, primeiramente, a gente tem que pensar que se a gente não tem essas variantes, todos esses caras seriam componentes individuais. E isso pode deixar as coisas mais difíceis para a gente criar interações, tá? Esses bugs que você viu aqui agora, de crash e tal, isso é normal, é esperado,
porque essa versão do Penpot é muito instável, é justamente para testes, ok? E a princípio está funcionando, você consegue criar um componente e consegue controlar as coisas. O que é maneiro aqui do Penpot em relação a outras ferramentas, como por exemplo o Figma, é que se eu crio novas variantes, ele simplesmente vai criar ela já dentro de um auto layout. Então já tem um auto layout aqui configurado, como você pode ver, e ele facilita para mim a organização dos meus componentes, porque vamos supor, eu não quero que fique organizado em linha, quero que fique organizado em coluna. Eu acho que faz mais sentido. E eu quero botar aqui, sei lá, 24. Vou botar tudo 24 aqui. Tá aqui, bem configuradinho para mim, todos os estados, bem direitinho. E de um jeito que eu já tô acostumado, se pelo menos eu tô usando o Penpot, né? Eu já tô acostumado a configurar qualquer outra coisa, né? Configurar elementos dentro de um board, por exemplo. Não é muito diferente disso aqui, tá? Uma das coisas que eu fiquei bem confuso em relação aqui aos componentes é que você pode criar novas propriedades, mas eu não sei exatamente como você faz para simplesmente adicionar elas ao componente, sabe? Então, por exemplo, eu poderia colocar uma nova propriedade chamada, não sei, position. Vamos só colocar aqui um valor aleatório. Mas eu não sei como é que eu associo isso aqui ao elemento. Eu não sei se tem alguma forma de fazer isso, porque todos recebem a mesma coisa aqui. Então eu não sei se em algum momento eles vão deixar eu dizer que, por exemplo, esse objeto, ou sei lá, esse cara tem uma propriedade que os outros não têm, sabe? Mas é uma possibilidade já. Então, pelo menos a gente sabe que outras propriedades vão poder existir. Por exemplo, se eu quisesse criar um label para esse toggle e colocar essa propriedade extra só nesse label, imagina-se que isso será possível. Por enquanto, não é, tá? E é isso que nós temos hoje para as variantes do Penpot. E aí, você está ansioso para essa nova funcionalidade chegar? Você estava esperando isso chegar já há algum tempo para talvez dar uma chance para o Penpot? Quero que você diga para mim a sua opinião aí nos comentários. Lembrando que nós temos o curso de Fundamentos do Penpot. Lá você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre o Penpot por um valor muito acessível, que você vai escolher quando for pagar, ok? Lembre-se de olhar o link na descrição que tem todos os detalhes para você acessar o curso, tá bom? E se você quer aprender mais sobre o Penpot e outras ferramentas open source para design, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal. Nós temos vídeo regularmente para ensinar para você como utilizar de forma profissional várias ferramentas do meio open source, como Inkscape, GIMP e o próprio Penpot. Então se inscreva aqui no canal, deixe um like nesse vídeo para que ele alcance mais pessoas e lembre-se de, se você já for inscrito, ativar o sininho de notificações, assim você vai saber quando o próximo vídeo for lançado aqui no canal. Além disso, nós temos o grupo no Telegram. Lá você pode falar diretamente comigo e com os inscritos do canal sobre diversos temas em relação a design e tecnologia. O link é t.me/designerslivres e você não precisa ter o Telegram instalado para fazer parte do grupo. Basta que você acesse o link e logue com a sua conta para conversar com a gente. E se você quiser aprender com um profissional com mais de 10 anos de experiência, acesse a minha mentoria na descrição, ok? Tenho mentorias para UX designers para que você desenvolva suas habilidades por um valor acessível, ok? Agora, no final, tem um outro vídeo que eu quero muito que você assista. Espero te ver por lá e até a próxima. Tchau, tchau.